quais são os fenômenos, digamos assim, que você consegue, os efeitos, né, da hipnose numa pessoa. É claro que há uma variação muito grande. Existem as chamadas escalas hipnóticas. A escala hipnótica, basicamente, seria considerar mais ou menos assim, um transe como sendo leve, médio e profundo, né? Tem um outro chamado transe hipnoidal, que seria anterior ao transe leve até. Hipnoidal, leve, médio, profundo e ultra profundo. A constelação hipnótica seria o que é que uma pessoa que está sob o efeito da hipnose, o que ela manifesta, certo? Bom, são várias as coisas que a gente pode observar. Esses efeitos da hipnose, eles normalmente acompanham as escalas de transe. Então, em escalas mais leves, você teria determinadas observações, em escalas médias e profundas outras, mas isso não é regra não, tá bom? Então não fique achando que só porque a pessoa está num transe médio, ela vai conseguir manifestar isso assim ou assado. Uma das coisas que se observa, e isso você vai observar também quando você faz a regressão através de outra técnica que não seja essa hipnose direta, é a economia de movimentos. Aliás, quando a pessoa estiver num estado já de regressão, você vai perceber que ela não se movimenta, não tem necessidade de se movimentar. Os braços, mãos ficam completamente imóveis. A regra é essa. Cuidado, porque algumas pessoas podem demonstrar movimento, mas você vai perceber que esse movimento tem mais a ver com as experiências daquela personalidade que ele está relembrando de uma vida passada, tá? E você pode achar que a pessoa está se movimentando e ela não está numa regressão, e ela está. Por isso que é bom conhecer aí toda essa constelação, para você olhar o conjunto de todas essas manifestações e não se fiar apenas em um deles. Então, um deles é economia de movimentos. Uma outra coisa, quando uma pessoa está em estado, né, de hipnose, e nos estágios mais leves dela, é comum a gente observar um tremor da pálpebra, né? Eles ficam vibrando, né, tremulando as pálpebras. Como você pode também observar, a pessoa quando está para entrar num transe hipnótico, ele pode começar a piscar mais rapidamente. Isso é uma outra manifestação de quem está num transe leve querendo entrar no transe. Dentro da constelação hipnótica, na hipnose você pode observar um certo literalismo. O que é literalismo? Quando você induz uma pessoa ao transe, você dá sugestões, né? Através da hipnose, a gente costuma dar sugestões diretas. Dependendo da técnica que você usa, tem sugestões indiretas. Então, na hipnose, ao dar sugestões diretas, tem que se tomar cuidado, ok? Porque imagine que você que você comente, ou dê a seguinte sugestão: agora você está como que voando nas nuvens. E a pessoa pode interpretar isso de forma literal e manifestar. Por exemplo, imagine que ela tenha medo de altura, e isso pode complicar ali e disparar uma certa fobia, um certo medo que é indesejável, pelo menos nessa fase inicial do transe. Se você falar, por exemplo, que é como se fosse um cobertor quente, esse é um exemplo dado pela Sophia Bauer no seu livro, né? Hipnose Ericksoniana, e um paciente dela começou a sentir muito calor. Isso é literalismo, é literalmente ele entender de forma literal e não numa forma simbólica, não é? Uma forma metafórica. Outra coisa, e isso não apenas na hipnose formalmente falando, né, que a gente está falando de hipnose aqui, mas na regressão também vocês vão notar isso, uma certa demora para dar respostas. Isso é bastante comum. Muitas vezes a pessoa está lá em transe, na hipnose ou na regressão, e você diz: agora, quando eu contar de 1 a 5, você vai até
a sua idade de 15 anos de idade, lá no passado. E ele pode demorar aí a média que eu tenho observado é 20 segundos. A pessoa pode demorar 20 segundos para acessar aquela informação. Você pode dar uma sugestão para a pessoa sentir calor ou frio ou ver alguma coisa e ela demorar um pouco para dar resposta. Então, você tem um pouco de paciência, não é? Quando se editam vídeos de regressão e de hipnose, a gente tem que fazer muitos cortes, porque o ritmo da pessoa é diferente do ritmo daquela pessoa que está assistindo e acha que tudo está muito demorado, a pessoa está inventando. Não está inventando, é só uma demora normal, observada inclusive na hipnose. Outras coisas que se observam, por exemplo, é na deglutição e salivação, né? A pessoa pode começar a salivar e a deglutir quando entra em transe. Algumas pessoas sim, outras não. Isso não é regra. A outra é a diminuição da frequência respiratória, até do pulso também, né? A maior parte das pessoas começa a deixar a sua respiração mais lenta, mais demorada e não tão acelerada. Algumas pessoas podem acelerar a respiração. Você deve conhecer aí o seu cliente, cada pessoa é um, mas na média a maioria desacelera a respiração, tá? Outra coisa é o relaxamento muscular, né? Na própria indução do Dave Elman, né, de vídeo anterior, 2 vídeos atrás, se utiliza desse relaxamento muscular para fazer o chamado looping hipnótico, né? Você consegue, por exemplo, a manifestação de um determinado comportamento da hipnose, você se utiliza daquilo para reforçar o estado hipnótico em que ele se encontra, de transe, e aprofundar cada vez mais. Ok? Relaxamento muscular, então. Que é, inclusive, com o relaxamento que nós conseguimos perceber aos poucos a entrada no transe e o aprofundamento dele. Quando a pessoa entra no transe, um transe leve, para ir do leve para o médio, a gente faz um aprofundamento. Mesmo com o Dave Elman, quando a gente aplica a indução do Dave Elman, muitas vezes é interessante fazer um aprofundamento, porque com o Dave Elman nós atingimos normalmente pode ser que atinjamos também um nível médio e profundo de transe, mas o mais comum é atingir um transe leve. E aí, se você fizer um outro tipo de aprofundamento, a gente vai tratar sobre isso aqui, você pode aprofundar e melhorar aí as respostas hipnóticas do sujeito, ok? Outra coisa que se nota é mudança no comportamento ocular. Algumas pessoas que entram em transe com os olhos abertos, você vê os olhos fixos, né? Essa é uma coisa. Um outro indício de que a pessoa está entrando num estado onírico, que seria como que fazendo aquelas cenas que você está sugerindo se projetarem na mente da pessoa, são movimentos oculares. Você percebe por debaixo das pálpebras que os olhos estão se movimentando, ok? Isso é um indício, normalmente, dessa fase onírica e que a pessoa, por exemplo, vai provavelmente responder muito bem às sugestões, ok? De transe mais profundo. Na escala de transe, geralmente quando entra nessa fase dos olhos revirando sob as pálpebras, você consegue aí as alucinações positivas, fazer a pessoa ver pessoas ou coisas que não estão presentes, né? Ver o seu artista preferido, por exemplo. Você pode fazer alucinações negativas, a pessoa deixar de ver pessoas que estão presentes e só ver a figura do hipnotizador, do hipnólogo, ok? Então, esses movimentos oculares são indícios de transe, geralmente do médio para o profundo, ok? Quando eu falei para vocês que a catalepsia de músculos, e eu disse que durante o transe, numa regressão, por exemplo, que a gente está falando aqui de hipnose, né? Mas até na regressão, às vezes a pessoa está já regredindo a uma personalidade, uma vida passada, e ele demonstra movimentos
característicos da relembrança daquilo que ele está acessando. Então, tem isso também. Quando a pessoa está em transe, num transe de hipnose agora, propriamente dito, pode ser que você observe determinados movimentos que podem ser lentos ou mais rápidos, que parecem espasmos musculares, ok? Às vezes você vê, por exemplo, no dedo, movimentos, ok? Isso não quer dizer que a pessoa não tem aquela catalepsia muscular, ela tem, mas ela está aí, você está diante desses movimentos, tá certo? Que são involuntários, muitas vezes. Bem, tudo isso dentro da escala, né, da hipnose leve, média e profunda, temos essa constelação. Isso não são todas, eu só dei alguns exemplos aqui, mas que você vai observar. Principalmente observe quando você está colocando a pessoa no estado, se ela conseguiu fechar os olhos, manter os olhos colados e, ao fazer o loop hipnótico, levá-la a níveis de transe cada vez mais profundo na hipnose, você vai perceber tremor das pálpebras no início, pode identificar até em transes mais médios e profundos esses movimentos oculares, enfim, a respiração, tudo isso vai servir de indício para você saber que a hipnose está funcionando, ok? Isso é muito bom. Observe isso não só quando você estiver fazendo hipnose, mas também em regressões.